Muito bom dia, pessoal, a todos, sejam todos bem-vindos à nossa formação em Biomecânica da Musculação, prático e científico. Ontem nós tivemos aí, recentemente, na verdade, nós tivemos a nossa formação teórica e a partir de agora, nós abordaremos alguns temas práticos, Então o objetivo do nosso encontro de hoje, especialmente, é aplicar na prática tudo aquilo que a gente viu na teoria. Você está pronto? Eu estou pronto. Vamos começar? Bora lá. Assim que essa luz estiver funcionando, se conseguir colocar essa luz para funcionar, a gente coloca, beleza? Muito bem, pessoal, o primeiro assunto que eu separei para todos nós aqui é falar a respeito dos vetores de força, tá? Sem o entendimento dos vetores de força, certamente a gente não consegue uma boa prescrição do treinamento físico e tampouco do treinamento de musculação. Isso porque a musculação, ela é praticamente realmente uma mecânica aplicada ao corpo, Para a gente conseguir fazer análise de um determinado exercício e saber se ele é bom ou não, se ele é aplicável ou não, é de fundamental importância que eu consiga entender a aplicação de alguns conceitos da mecânica no corpo humano, tá? E nós vamos começar a respeito, da análise dos vetores de força, beleza? Muito bem, eu trouxe aqui para vocês uma gambiarra que eu fiz a partir de um tridente, Então, esse aqui era um tridente, provavelmente de carnaval, e aí eu cortei os outros dois aqui para simular, na verdade, aqui, um vetor de força, beleza? Muito bem, tá? Vamos começar fazendo nossa análise por alguns exercícios mais simples, tá? E o primeiro exercício que eu quero fazer análise agora, tá? É o exercício de elevação lateral, tá? Vamos falar agora principalmente de exercícios livres, tá? Como é que a gente interpreta, a análise de exercícios livres principalmente. Na sequência, a gente vai evoluir e falar um pouco a respeito também de exercícios em cabos, em máquinas, em plataformas, dentre outros, tá? Mas a princípio, o mais fácil para a gente conseguir entender, tá? É fazendo análise de exercícios livres, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Sempre que a gente for aplicar exercícios livres, é que o vetor de força, de resistência, ou seja, aquele vetor que está puxando a nossa articulação, o nosso corpo, ele vai sempre apontar em direção ao chão, sempre em direção ao solo, sempre em direção ao centro da Terra, tá? A partir daí, a gente consegue evoluir a nossa conversa a outros pontos importantes, como, por exemplo, braço de alavanca, dentre outras coisas, beleza? Para conseguir, deixar isso mais simples, eu trouxe aqui, não só, tá? Aqui, essa adaptação, de um vetor de força, como eu trouxe também um prumo de centro. Ó, na mecânica, obrigado, na mecânica a gente usa isso daqui para construção, ou até mesmo para a própria mecânica, propriamente dito, tá? Mas, aqui na musculação a gente usa isso de forma biomecânica, exatamente com o objetivo de não construir coisas de modo geral, e sim construir corpos saudáveis, bons e bonitos. Beleza? Bom, vamos lá, então vamos fazer elevação lateral aqui, ó. O Fernando vai me ajudar, pode ser, Fernando? Fernando, pega ali, pode ser o halter ali, o coloridinho ali mesmo. Esse tá pesado, pega o de cima. É só pra gente demonstrar, beleza. Você conhece exercício de elevação lateral, Fernando? Legal, olha pra câmera ali então, a gente, por gentileza, executa exercício de elevação lateral pra gente. Ótimo! Esse exercício é básico, é convencional, todo mundo conhece, não é verdade? Para em 90 graus aqui de abdução. Beleza. Legal, pessoal. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Quando você for selecionar um exercício, a primeira coisa que a gente precisa fazer, na real, é saber qual músculo está envolvido, qual é o músculo-alvo que a gente está trabalhando. No caso, quem escolhe aqui a elevação lateral, por exemplo, certamente escolheu o trabalho de desenvolvimento do deltoide. Pode descer, Fernando. Beleza? Se eu escolho o deltoide, por exemplo, para trabalhar, a primeira coisa que eu preciso saber, cinesiologicamente falando, é, legal, eu escolhi o deltoide. Qual o movimento o deltoide faz? A partir do momento que eu sei que o deltoide faz abdução do ombro, por exemplo, eu preciso escolher um exercício que possua o vetor de força, tá? Oposto ao movimento executado pelo meu músculo-alvo. Por exemplo, se o músculo-alvo, no caso o deltoide, executa a abdução de ombro, eu vou precisar escolher um exercício, tá? Que tenha o vetor de força para onde? Lado contrário, que faça a adução do ombro, beleza? Que é exatamente o que acontece aqui. Faz de novo o exercício, Fernando.
Isso e volta. Beleza. Ó, para elucidar tudo isso que a gente está falando, vamos colocar um prumo de centro na mão dele, tá? Abre esse dedo do meio aqui, por gentileza, Fernando. Beleza. E segura aqui. Joia. Deixa eu enrolar aqui na mão dele. Isso, e vamos fazer essa análise. Olha só, esse prumo de centro, pode relaxar. Esse prumo de centro, tá? Ele mostra para nós o vetor de força, a direção do vetor de força. E por que ele mostra para nós a direção do vetor de força? Como nós estamos trabalhando com peso livre, a força de gravidade, obviamente, né, o peso aqui, né, do prumo, que também é livre, vai apontar para nós qual é a direção, tá, do vetor de força resistente. Nem todos os exercícios o vetor de força resistente é apontado para o solo, motivo pelo qual eu trouxe a minha gambiarra aqui. Mas nesse caso aqui, a gente consegue fazer essa análise e essa observação olhando apenas o prumo de centro, tá? Faz para mim a elevação lateral bem devagar agora, Fernando, por favor. Olha só que interessante, ó. Para em 90 graus, tá? Parou. Olha só, o vetor de força voltado para baixo. Beleza? Isso, e volta de novo, por gentileza. Ok. Excelente. Beleza. Estamos falando de exercício livre. E a partir de agora, que a gente entendeu um pouco do conceito, né, do vetor de força, né, a gente consegue, por exemplo, né, falar a respeito de tamanhos de braço de alavanca, por exemplo, tá? Como, por exemplo, a 90 graus, fica a 90 graus, por gentileza, a gente consegue perceber, tá, que o vetor de força resistente, que está aqui na mão dele, ó, tá? Possui o ponto mais distante da articulação do ombro, que é a articulação alvo aqui que eu quero trabalhar, beleza? Por que é a articulação alvo? Eu não quero trabalhar o deltoide neste exercício. O deltoide está inserido em qual articulação? Na articulação do ombro, não é verdade? Agora pode voltar aqui um pouquinho, Fernando. Legal. Vamos lembrar de uma coisa que a gente já havia conversado na teoria aqui e a gente vai aplicar agora na prática. A gente sabe que para a gente conseguir gerar força, torque na articulação, para a gente conseguir acionar especialmente o nosso músculo-alvo, a gente precisa de braço de alavanca. Certo? E esse braço de alavanca, né, esse torque, na verdade, ele é proporcional ao tamanho do braço de alavanca. Isso quer dizer que, tá? Apesar desse peso aqui, né, desse halter, eu acho que ele deve ser um halter de 2 kg, por exemplo, dele ter sempre 2 kg, tá? Dependendo da distância perpendicular que eu vou ter do ombro, eu vou ter um torque maior ou menor na articulação do ombro. Ou seja, né, em outras palavras, mesmo que seja o mesmo halter, com a mesma quantidade de massa, a mesma quantidade de peso, dependendo da posição, do ângulo que tiver no ombro, ele vai ficar mais pesado ou ele vai ficar mais leve. Né? Todo mundo concorda? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, tem mais um microfone aqui que pode tirar a dúvida, sem nenhum problema, tá bom? Então, beleza. Então, olha só, a partir desse momento, vamos começar agora a fazer análise do tamanho do braço de alavanca, para a gente verificar aonde, por exemplo, em qual ponto nós teríamos, né, o momento de maior braço de momento, de maior torque, de maior braço de alavanca. A partir de então, a gente vai conseguir raciocinar em outras coisas que eu quero me aprofundar com vocês. Vem junto comigo, ó. Primeira coisa, tá? Se é distância perpendicular, né, entre a força de resistência e o eixo, que no caso o eixo aqui é a articulação do ombro, tá? Qual que é a distância perpendicular se eu colocar, por exemplo, a minha fita métrica para medir, né, neste exato momento? É praticamente zero, né? Olha só, o prumo de centro, ele praticamente está alinhado, né? Aqui com o ombro. Vocês concordam comigo? Tá? Se ele está alinhado, eu tenho força-torque na articulação do ombro. Lembrando que força-torque é força rotacional. Eu não tenho força-torque, certo? Tudo bem? Eu tenho aqui, então, um ponto de descanso. Faz sentido para vocês? Tá? Eu tenho um ponto de descanso? Beleza. Então, na verdade, aqui, não é que eu não tenho força exercendo aqui na articulação do ombro. Eu tenho força. Só que é um outro tipo de força, né? Na teoria, nós vimos que essa força que puxa o braço para baixo e estica o braço é chamado de força de tensão. Não sei se vocês se lembram disso. A força de tensão é aquela força que tende a esticar o corpo. Só que esse tipo de força que eu quero neste momento, não é. Eu quero força rotacional. Agora, vamos reparar o seguinte.
Ó, faz mais ou menos 45 graus aqui de abdução. Parou. Ó, se eu pegar a minha trena e for medir agora eu tenho um certo braço de alavanca. No caso, aqui, por exemplo, tá? Eu tenho mais ou menos 33 centímetros, de braço de alavanca de resistência. 31 centímetros de braço de alavanca de resistência a 45 graus. Tá? Então já começa a ficar pesado, né? Porque eu tenho uma certa rotação aqui da articulação do ombro, devido a essa posição. Mas, e se a gente mudar a angulação do ombro e deixar ela a 90 graus, será que muda alguma coisa? Deixa 90 graus agora pra gente ver. Beleza, olha só, pode estender um pouquinho esse cotovelo, beleza? E vamos ver agora se faz diferença no que diz respeito à distância. Olha só, agora, ao invés de 31, eu tenho cerca de 58 centímetros de distância. Tá? Ou seja, tem uma distância perpendicular maior se comparada a 45 graus. Então a gente sabe, na verdade, especialmente quando a gente trabalha com peso livre, tá? Que a mais ou menos 90 graus, geralmente a gente tem a maior distância perpendicular e a maior força torque. Sobe um pouquinho mais, Fernando. Beleza. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Pode voltar, Fernando. Isso, respira, descansa. Eu falei pra você pegar pouco peso. Beleza? Eu falei. Você quer trocar pelo Jun? Não? Então tá bom. Beleza. Tem água pra mim? Aquela água minha? Ótimo. Claro. Microfone. Deixa eu só pegar o microfone aqui, pra galera de casa conseguir escutar a sua pergunta, tá bom? É só entregar pra ele? Legal, pode aproximar da boca, tá? Vai lá, manda bala. Vamos lá, então não é interessante que no final do movimento ele volte tudo. Tem que manter, estendeu 90 graus e volta, digamos, até a metade, para ele não ter um ponto de descanso. É isso aí. O seu nome é Thiago, não é isso mesmo? Beleza. A pergunta do Thiago é muito pertinente e, a propósito, é onde eu quero chegar. O que o Thiago acabou de afirmar agora? Pô, professor, então eu não preciso encostar ali o halter na coxa quando eu vou passar um exercício de elevação lateral para o meu cliente. Não só não é necessário, como é indesejável, pessoal. Entendeu? Porque ali é um ponto de descanso, Thiago. Nesse caso, menos é mais. Nesse caso, menos é mais. Só que eu vou além. Eu vou além por quê? Porque muitas vezes eu posto algumas coisas dessas na internet e aí aparecem alguns comentários assim: tá, então fala pro Arnold. Fala isso pro Arnold. Olha, pra ser muito sincero aqui, aí o pessoal fala assim: porque eu sou old school, o fulano é old school. Mas sabe o que a gente tem que tomar muito cuidado? É que muitos dos caras que dizem ser old school, na verdade o cara ele só é old, mas na school ele nunca foi. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? O cara só é velho, mas ele nunca estudou a respeito. Entendeu? Então a gente pode ser old school, claro, mas tem que ser as duas coisas, old e school também. Beleza? E é por isso que a gente está aqui agora. Sabe por que eu estou dizendo isso agora? Me desculpem até o desabafo na hora de falar, porque o Arnold fazia essa elevação lateral até aqui em cima. Ó. Faz para mim, por favor. Faz. Lá em cima. Mais. Isso, e volta. E volta. Isso. Vai de novo. E volta. Beleza. Pode parar. O pessoal fala: professor, o Arnold fazia desse jeito. O que você acha a respeito disso? Olha, eu acho o seguinte, que a gente está sempre em evolução. O Arnold fazia isso na década de 60, na década de 70. Naquela época, a gente ainda não discutia, por exemplo, a respeito do teto do ombro. Hoje nós sabemos que o teto do ombro, também tecnicamente conhecido como acrômio, possui 3 tipos: plano, curvo e ganchoso. Entendeu? Pode ter sido sorte, por exemplo, do Arnold, né? Não ter, por exemplo, um acrômio ganchoso que pudesse fazer o pinçamento da bursa dele quando ele ultrapassasse 90 graus de abdução. Então a gente sabe que, hoje na literatura está bem escrito, tá? Que a cerca de 90 graus de abdução ou mais, eu começo a ter o pinçamento de algumas estruturas do meu ombro ali. Entendeu? E isso, em tese, pode machucar, tá? Quando alguém fala para mim, comenta lá, por exemplo, no meu post, fala isso pro Arnold, eu geralmente respondo: fala pro Coleman também. Aproveita e fala pro Coleman, porque o Coleman também fazia essas coisas, só que hoje está na cadeira de roda e mal consegue andar. Ele já foi o homem mais forte do mundo, né? Hoje ele não consegue andar. Ele já falou que ele não se arrepende disso, e quem foi atleta sabe que, na verdade, o objetivo do atleta realmente é outro. O cara não tá pensando muito em saúde, o negócio dele é performance, entendeu? E ele tá, desculpa a palavra, não vou falar palavrão não, mas ele não tá nem aí, tá sendo gravado, deixa quieto, depois eu vou ter que, vai dar maior trabalho para editar esse negócio depois, eu tomo bloco no Instagram, etc, deixa quieto, enfim, cara, não tem necessidade
não tem necessidade. O custo-benefício, ele não vale a pena, tá? Aí alguém deve estar perguntando assim, mas e se eu estiver trabalhando com um fisiculturista? Faz de novo, Fernando, vale a pena fazer isso? Bom, vamos fazer uma análise biomecânica para ver se vale a pena? Vamos ver então, olha só, tá? Nós estamos aqui trabalhando com peso livre, tá? E nós já entendemos, aqui, acredito eu que ficou claro, tanto para quem está aqui como para quem está em casa também, tá? Que para eu ter um torque importante na articulação-alvo que eu estou trabalhando, eu preciso ter uma boa distância perpendicular, tudo bem? A gente já sabe que nessa posição aqui, ao invés de força-torque, eu tenho força de tensão, tá? Que apesar de ser uma força, é uma força que não me interessa para o desenvolvimento do deltoide, beleza? Aí a gente sabe que, devagarinho, Fernando, vai fazendo a abdução, eu vou distanciando cada vez mais, continua, cada vez mais, olha só, ali o vetor de força da articulação do ombro. Aí a 90 graus eu tenho a maior distância. Agora, Fernando, a gente vai continuar fazendo a abdução até em cima. Continua, parou. Pessoal, se eu for mensurar aqui, ó, eu aumentei ou reduzi em relação a 90 graus o braço? Eu reduzi. Então vai ficando mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Continua subindo até encostar um peso no outro. E aqui? Tá mais fácil ou tá mais difícil? Tá mais fácil. Novamente, aqui ou lá embaixo, põe lá embaixo de novo, Fernando. É a mesma coisa. Eu não tenho, então, braço de alavanca de resistência. Entendeu? Então, na verdade, né, até 90 graus é mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Professor, mas se eu quiser subir um pouquinho mais, você pode? Eu posso subir? Será que vai machucar? Olha, para a maior parte das pessoas, na verdade, acredito que não vai machucar. Para a maior parte das pessoas. Agora, vale a pena? Eu tenho um ganho a mais por isso? Não. Não tem. Então, assim, eu sempre analiso o custo-benefício. Sempre analiso o custo-benefício. Se eu falasse assim, olha só, se eu subir além de 90 graus de abdução de ombro, né, e eu estiver trabalhando com um atleta, justifica porque mesmo que machuque, ele vai ter mais performance. Mas nesse caso, cara, ele nem mais performance ele vai ter. Faz sentido o que eu estou falando? Sobe tudo em abdução e encosta peso com peso de novo, por gentileza. Ótimo. Olha só como a gente teve o alinhamento da força de resistência com a articulação do ombro. Aqui, novamente, eu não tenho mais força-torque. Que tipo de força que eu tenho aqui, que a gente já viu? No ombro? Compressão, que é uma força de esmagamento. Lá embaixo tem a força esticando, força de tensão. Aqui uma força de compressão, tudo bem? É uma força usável? É, mas é o que me interessa agora? Não é. Não é. Beleza? Pode voltar. Legal. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida até o momento? Então, ótimo. Outra coisa importante, outras variações que a gente vai ter aqui, tá? Tem gente, por exemplo, né, que vocês já devem ter visto por aí, tá? Que trabalha, na verdade, este mesmo exercício com flexão de cotovelo. Vocês já viram? Faz exercício com flexão de cotovelo. Isso, não, flexiona mesmo, tem gente que flexiona mais. Isso, vai e faz o exercício assim. Professor, faz mais devagar, para balançar menos o prumo de centro. Isso. Professor, tem alguma diferença? Tem. Fica mais fácil quando eu flexiono o cotovelo. Por que fica mais fácil quando eu flexiono o cotovelo? Eu vou reduzir o braço de alavanca de resistência. Tem gente que prefere pegar mais peso e fazer com a flexão de cotovelo. Qual dos dois é certo? Na verdade, aí é variação mesmo. Não são exercícios iguais, porque o braço de alavanca de resistência muda. Entendeu? Só que se eu quiser fazer com o cotovelo flexionado, para compensar, eu preciso pegar mais peso. Tudo bem? Agora, se você prefere pegar mais peso, especialmente porque as menininhas vão olhar que você está pegando um peso maior, etc e tal, fique à vontade, tá bom? Me dá o microfone que o Diego tem uma pergunta ali, por gentileza, ó. Diego, vamos lá. Professor, talvez eu vou um pouquinho mais além. Vamos lá. Você falou. Essa forma de execução talvez não entraria como um método global?
Não entraria. Não. É a questão de você pegar mais cardio e fazer a flexão. Na verdade, aqui, né, realmente a gente está falando de uma estratégia biomecânica, né? E aí seria uma variação mesmo de exercício. Agora, o método roubado, eu vou explicar rapidamente para vocês o que seria o método roubado, tá? O método roubado é um método de treinamento que a gente utiliza, por exemplo, muitas vezes, movimento de outras articulações para conseguir compensar, né, um movimento que nós faríamos. Então, a gente geralmente pega supracarga, isso, e faz que nem o Thiago está fazendo ali, ó, a elevação lateral, como tipo uma extensão de joelho. Vai lá, faz aí. Isso, esse seria um método roubado, entendeu? Então, não é que é errado este método de treinamento, não. Ele existe, só que no meu ponto de vista, tá? Ele só serve para avançado. Porque se você for pegar um iniciante, o cara vai querer roubar com a coluna. Ele vai fazer isso aqui, ó. E aí o que acontece? A coluna vertebral, por exemplo, não tem estrutura o suficiente que nem o quadríceps para sustentar, por exemplo, um método roubado como esse. Quem é avançado, por exemplo, Edmar, geralmente sabe roubar, entendeu? Porque ele já é um cara mais experiente, ele sabe que se ele fizer a extensão de coluna lombar muitas vezes, o que acaba acontecendo, né, é que ele tem muitas vezes uma dor, uma maior probabilidade de machucar a coluna, e o iniciante, o intermediário, muitas vezes ele não tem essa consciência. Beleza? Ótimo. Agora, tá? Claro que pode. O microfone aqui, ó. Vamos lá. Manda, Thiago. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Para a gente aumentar a resistência no braço de alavanca, no deltoide lateral, se a gente, ao invés de a gente flexionar o cotovelo e fazer esse movimento, se a gente colocar uma isometria, não fica melhor? Não fica mais... Digamos, então, a gente vai fazer o seguinte. Braço reto, faz uma elevação lateral. Isso. Segura o lado de lá, abaixa aqui, ó. Levanta. Levanta aqui, parou, o outro lado. Não causa mais tensão nessa musculatura? Causa. Aí a gente está saindo da biomecânica novamente e entrando dentro da área de métodos de treinamento, que é muito válido, inclusive. E esse método de treinamento, ele se chama pico de contração. Tudo bem? Neste método de treinamento, a gente vai parar no pico de maior torque de cada exercício. No caso da elevação lateral, como vocês já entendem aqui de biomecânica, seria 90 graus. Então, por exemplo, se eu vou falar para ele, você vai fazer aqui 3 séries de 8. Então, a gente vai fazer agora com o método de pico de contração. Tudo bem? Você está pronto? Vamos fazer uma série só de 8. Né? Hipoteticamente, faríamos 3. Beleza? Você vai parar a 90 graus por 3 segundos. E eu, professor, vou contar. Combinado? Você está pronto? Valendo. Vai. 8, 8, 8. Volta. 7, 7, 7, sem encostar na coxa. 6, 6, 6. De novo. 5, 5, 5. 4, 4, 4. 3, 3, 3. De novo. 2, 2, 2. Só mais uma vez. 1, 1 e 1. Voltou. Agora pode descansar encostando na coxa. Beleza? Esse é um método de treinamento chamado pico de contração. Joia? Mas aí é outro assunto. Outra estratégia. Legal. Pessoal, a partir de agora, a gente vai evoluir, então, ainda em exercícios para ombro. Você está aguentando? Pode continuar com o ombro? Então, beleza.